por exemplo, a floresta amazônica, cidades amazônicas. Mas é uma cidade das mais importantes, a 10ª cidade, às vezes 9ª, em produto interno bruto, na economia do nosso país, superando muitas vezes de 16 a 17 capitais brasileiras. É uma cidade que sempre ditou muitas tendências e que precisa continuar fazendo cada vez mais a integração na questão transversal das políticas públicas para continuar almejando no horizonte o caminho de uma cidade cada vez mais inclusiva e sustentável. É disso que viemos falar rapidamente. Primeiro, nós temos aqui a fotografia das áreas verdes, dos fragmentos de vegetação do Plano do Verde de 2016. Na verdade, está ali com a publicação final em 2017. Esse retrato mostra para a gente que, embora a nossa cidade tenha uma das maiores manchas de Mata Atlântica do país, que é a Mata de Santa Genebra, como já foi falado pelo nosso vice-prefeito, predominam fragmentos pequenininhos. Ao longo da história da cidade, a gente fragmentou 250 anos, fazendo uso do solo, plantando até a margem dos córregos, fragmentamos a vegetação. E temos um desafio, jovens que vieram até aqui hoje, muito obrigado. Nós temos uns desafios que não são meus, são de todos nós e de vocês, porque a gente precisa, nas nossas contas, recuperando 1% das matas ciliares e nascentes do nosso município, nós levaríamos 1% ao ano, que é a velocidade atual, que a gente possa ampliar isso, nós levaríamos 70 anos. Então, em 70 anos, muitos de vocês que estão aqui estarão vivos. E muitos de nós aqui estaremos homenageados pelas praças e ruas de nossa cidade. É inevitável, né, Jurandir? Única certeza que a gente tem. Então, o que eu queria dizer para vocês. Campinas, segundo a pesquisa da Dionete, doutora Dionete, lá em 2000, tinha 3%, já falei aqui. Em 2010 era 7% do território, hoje a gente está com 14,4% do território, e que o próximo levantamento, isso é dado de 2020, que o próximo levantamento do Instituto Florestal traga Campinas com 20% de cobertura vegetal, como hoje está o estado de São Paulo. Então é essa a nossa luta. Vamos passar o próximo. Aqui só para mostrar que nós não temos só Mata Atlântica, tá? Não dá para vocês verem daí, mas o que é amarelo vocês estão vendo, né? Amarelo é cerrado, fragmentos de cerrado ainda existentes, principalmente aqui na região do Campo Grande e na região próxima à Mata de Santa Genebra, um pouquinho na APA de Campinas. E esses manchinhas vermelhinhas são aonde a gente já plantou vegetação, aonde a gente já fez reflorestamentos nesses anos. Vamos para frente, por favor. Aqui são as nossas unidades de conservação. Galera aí, unidade de conservação é um pedaço do nosso território que é preservado por lei ou por decreto. Um pedaço especial pelas suas características em relação às plantas e aos animais, aos ecossistemas, à natureza. Então a cidade hoje protege 32% do seu território. E a maior unidade de conservação é a área de proteção ambiental de Souza, Joaquim Egídio, aquela região do Gargantilha, que é a APA de Campinas. Criação da APA de Campinas é uma das grandes responsáveis, para quem acha que a APA, isso, aquilo, pelo aumento do percentual de vegetação no nosso município. Se a APA de Campinas não fosse criada, não aumentasse a fiscalização, não aumentasse a conscientização dos proprietários rurais, cadastro ambiental rural, tudo isso aí que muitas vezes é criticado, nós não teríamos multiplicado por 5 em 20 anos o percentual de vegetação no nosso território. E temos outras unidades de conservação, não vou falar de todas agora, para não dizer que eu só falei de flores, nós estamos com um problema gravíssimo na APA do Campo Grande, de parcelamentos ilegais de solo. Temos 11 proprietários de áreas sendo investigados em processo criminal. Nós temos 11 proprietários de área multados por 14 empreendimentos completamente ilegais, e só esse ano a Secretaria do Verde emitiu 17,5 milhões em multas ambientais
por conta do parcelamento ilegal de solo. Então vem muita novidade aí, foi feito o Conselho Gestor da APA do Campo Grande, que nós vamos bater de frente com isso. Já perdemos, infelizmente, quase 20% do território da APA do Campo Grande. São as outras unidades de opção, eu não vou falar agora por falta de tempo. Pode passar o próximo. Mas aqui tem outros que nós conhecemos mais do que as unidades de conservação, que são os parques e bosques. Quem não foi aqui no Taquaral? Taquaral. Bora lá, todo mundo foi no Taquaral, 100% foi no Taquaral. Né? Lembra que perguntaram aqui se quem tinha ido na Mata de Santa Genebra? Então, esses espaços verdes de uso social, todo mundo conhece. São as nossas unidades, são as nossas áreas, bosques e parques. Mas veja bem, se você pegar aqui as nossas rodovias, né, aqui está a rodovia que leva ao aeroporto, Santos Dumont, daqui para cá, Campo Grande e Ouro Verde, vocês vejam que é um ou outro parque que ainda foi construído na última década. 3 foram construídos na última década. É praticamente um deserto verde onde moram 450 mil pessoas. Então nós precisamos planejar, estamos planejando, elaborando os projetos executivos dos parques lineares. Quais são? Vamos passar rapidamente. Parques lineares, ó, pode passar. Sem parque linear, a cidade está assim. O que é isso aí? Eu não vou falar o nome, que é muito técnico. Isso é o quanto a história de Campinas deve de área verde para as pessoas. Estou falando da história para não falar de governo. Não é o governo A, B ou C, é a nossa sociedade nos seus 250 anos. Então a gente cruzou onde está a população e onde estão as áreas verdes. A população que mora aqui nessa parte clarinha, mora a 5 quadras do bosque, ou da área do parque. Então vale aqui a região do Taquaral, 5 quadras. Quem está aqui mais escurozinho um pouco, 10 quadras. Quem está aqui no laranja, 15 quadras. Quem está aqui mora a mais de 20 quadras de uma área verde para chamar de sua, por menor que seja. Qual que é o planejamento da prefeitura? Já tem 10 projetos executivos prontos, 20 projetos básicos prontos. Nós vamos continuar produzindo. Quando eu cheguei e comecei a falar disso, o pessoal falou: Rogério, você é louco, não tem dinheiro, quanto vai custar isso? Gente, vai custar cerca de 260 milhões de reais. Para a cidade ter mais 41 parques, porque 2 já foram implantados, e para a gente democratizar as áreas verdes na nossa cidade. E isso não é dinheiro para Campinas. O impacto que vai ter na melhoria de qualidade de vida das pessoas. Esse investimento vai acontecer. Nós estamos buscando recursos internacionais, estamos fazendo os projetos. Se não tiver projeto, não tem dinheiro. Aí abre o edital, o pessoal fala: não dá para fazer parque linear, não vai caber no orçamento. Abre o edital, precisa ter os projetos. Porque o dinheiro está aí, o mundo inteiro quer fazer essa transição para uma sociedade sustentável, resiliente. Esses parques nos ajudam nisso, professor Luiz Carlos. Então, pode passar o próximo. Olha como vai ficar a nossa cidade. Pense lá, escuro, claro. Olha os cenários conforme os parques lineares, que vocês não vão ver daí, mas são essas trepinhas roxas, vermelhas, azuis, estão espalhadas pelo nosso território. Ou seja, com eles implantados na próxima década, nós não vamos ter nenhum cidadão de Campinas, nenhum, a menos de 5 quadras de uma área verde. Mesmo que ela seja na margem de um córrego, do rio, unindo as atividades sociais, de lazer, com a preservação e a recuperação dos nossos córregos e rios. Esses são os parques lineares. Pode passar o próximo. E aqui são os corredores ecológicos. Turma, presta atenção onde estão os corredores. Vocês estão vendo que a maior parte está próximo da divisa que Campinas faz com Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Dayatuba, Itupeva, Valinhos, Morungaba e Pedreira. Então, nessas áreas amarelas, é a prioridade para a fiscalização da Secretaria do Verde atuar. É aí que na próxima década nós vamos atuar até com câmeras registrando o pessoal que jogar sofá no córrego, que jogar entulho, que botar fogo ou que jogar lixo em área de preservação permanente, que são os 30 metros na margem de cada lado da cada margem dos córregos e rios e 50 metros de cada lado da margem no Capivari. Então são 250 quilômetros de linha vermelha. Imaginem agora, vocês estão aqui falando com o secretário 70 anos depois, em 2076.
O primeiro ciclo do Plano do Verde foi 16, 26, 26, 36, 36, 46. Vocês estão com o secretário aqui em 2076, que pode ser um de vocês que estão aí. Um dos jovens que estão aí não pode ser nós. A não ser que a gente descubra uma forma de clonagem ou de ficar vivo até lá, mas por enquanto não existe. A morte é inevitável. Então imagina que essas linhas vermelhas, professor Jurandir, doutor Jurandir, vão desaparecer. Nós só vamos ter linhas verdes. E essas linhas verdes vão conectar todos os fragmentos isolados de Campinas como uma grande interconexão. E se isso acontecer, os animais vão circular por esses corredores ecológicos. Nós não vamos ter onça dentro de hospital. Vocês viram outro dia a onça no hospital? A onça invadiu o centro cirúrgico. Vocês viram isso? Na IPTV. E na região também teve uma outra onça aí. E aí todo mundo, tem gente que quer matar a onça. A onça o pessoal geralmente respeita. Mas o pessoal quer matar a capivara, quer brigar com o morcego. Queria ver a nossa cidade, sem os morcegos, o que ia dar de insetos se multiplicando, se as plantas seriam polinizadas, se os serviços ecossistêmicos seriam realizados. Então nós precisamos achar um jeito de recuperar o mínimo de dignidade ambiental para os seres que não são os humanos, para que eles possam conviver e que a gente possa conviver com eles numa boa, sem novas pandemias. Da onde veio a pandemia do Covid-19? Quantos Covids existem? Só em espécies de morcego existem 199 identificados. Identificados. Da onde vêm as pandemias cada vez mais frequentes? Da degradação dos ecossistemas. Porque vírus que estão nesses compartimentos degradados, e com a preservação inclusive até maior entre os ambientes lindeiros, rurais, até maior nas cidades do que nos ambientes rurais, com a depredação, com a derrubada dos biomas da Mata Atlântica, a gente tem uma biodiversidade aumentando e a gente tem o salto de determinados vírus do compartimento biológico para o compartimento humano. E aí começa a se alastrar variações, mutações, e a gente não segura mais e termina numa tragédia como essa que foi o Covid, que começou nos mercados úmidos lá da Ásia e da China, da Ásia e do continente africano, onde é muito comum, aberto com aquelas coberturas de caminhão, né? Me fugiu o nome aqui. Lonas de caminhão, espalhando os bichos mortos na natureza e as pessoas comendo sem controle sanitário. Então, nós precisamos entender que se a gente continuar derrubando as florestas, além do problema da mudança do clima, que vai ter um impacto, e já está tendo, monumental nas nossas vidas, nós vamos aumentar o número de pandemias. Eu, inclusive, acabei de escrever um livro sobre isso, Jurandir. Eu vou divulgar. Está à venda na Amazon, mas não vende nada, porque quem entra em contato comigo eu mando por zap. Então, eu não quero vender livro, eu quero que as pessoas leiam, né? Que é um livro que eu escrevi com o nosso doutor Paulo Anselmo Nunes Felipe, que é servidor de carreira, doutor pela Unicamp também, e que se chama Covid-19, o aviso. A relação entre a degradação ambiental e as epidemias. Então é para a gente parar para pensar sobre isso, que é a minha fala final de encerramento hoje. Pode passar o próximo. Aqui são as 2.360 nascentes do município de Campinas. Só cerca aí de 68% das áreas de preservação permanente, sejam nascentes ou córregos dos rios, estão degradadas, com algum grau de degradação. E só 32% estão preservadas. Então, o nosso desafio é, nas próximas décadas, recuperar 68% das áreas de preservação permanente, 50 metros de raio de cada nascente, cada bolinha dessa, que não dá para ver, mas que está aí, e também 30 ou 50 metros de cada margem dos nossos córregos e rios. Pode passar o próximo para eu fechar. Aqui são as 6 grandes bacias hidrográficas de Campinas, Jaguari lá em cima, na divisa com Pedreira. Aqui nós temos o rio Atibaia, que garante 95% da água que chega na torneira de vocês.
Aqui nós temos o Ribeirão Anhumas, aqui nós temos o Ribeirão Quilombo. São as únicas duas bacias que todas as nascentes são aqui, então elas são campineiros, esses dois ribeirões são campineiros, Anhumas e Quilombo. A bacia do Capivari, uma das mais importantes da cidade, toda a região do Campo Grande e Ouro Verde, e a Capivari Mirim, depois lá do aeroporto de Viracopos. São as 6 grandes bacias, são 30 rios menores que formam as subbacias. Pode passar o próximo para fechar. Áreas estratégicas de recuperação ambiental de Campinas. Decretado no plano, com base e previsto esses planos, eles não estão soltos, não são soltos, professor Tonso. Eles estão amarrados pelo último plano diretor, são mencionados como instrumento de planejamento no plano diretor, portanto eles são previstos em lei e cada um é modificado à medida que vai avançando por decreto municipal. Plano do verde, da água, de saneamento, coisas que não existiam hoje em Campinas, entre as grandes cidades brasileiras, é a primeira a ter 100% dos planejamentos. Agora vai chegar o plano de mudanças climáticas no final desse ano, começo do ano que vem, e aí nós teremos 100% de todos os planejamentos previstos na legislação brasileira. Maior cidade do país a ter 100%, primeira cidade a ter 100% de todos os planos previstos na legislação. Aqui são as áreas de recuperação. O que é importante hoje? A gente trabalhar para manter a APA de Campinas, para conter a destruição na APA do Campo Grande e para recuperar essa área, que é do Capivari Mirim e do Quilombo, porque elas são usadas por outros municípios, no caso aqui Indaiatuba e no caso aqui Americana, para abastecimento da sua população. E a prioridade máxima, 134 propriedades rurais estão sendo recuperadas, com mais de 100 mil árvores plantadas, 252 fossas sépticas, controle de uso do solo, para que a gente garanta mais água em quantidade e qualidade na captação da Sanasa, tanto no Atibaia quanto aqui, ali na rodovia dos Bandeirantes, no começo, quando a gente pega para São Paulo à direita, a 5% que é captado no Capivari. Era isso que eu queria falar para vocês. Por último, para deixar uma mensagem aqui para os nossos jovens. Área de preservação permanente. Matas ao redor dos nossos rios, córregos e nascentes. Aonde está vermelho, 68% está ruim. Aonde está verde, está bom. Responsabilidade de todos nós, não deixar qualquer que seja o gestor que estiver sentado como prefeito, como secretário, em paz um segundo, até que 100% dessas áreas, desse mapa de Campinas esteja verde e todas as áreas de preservação permanente estejam recuperadas. Muito obrigado a todos e a todas.